Nós cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito boa noite a todos, os queridos e amados internautas que já nos acompanham, para juntos darmos início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E para tanto, eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 100, onde estaremos fazendo a leitura da convocação do Senhor para os atos de adoração nesta noite. Salmo de número 100. Diz assim a porção das Sagradas Escrituras: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rende-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Vamos louvar a esse Deus maravilhoso que nos criou, com salmos e hinos de número 245. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, reverentemente, ao Santíssimo adoremos. Com amor e favor, santo e compassivo, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado. Escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Vem, ocupa o templo, preceptor divino, nossos corações habita. Ó paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando a lei bendita. Com prazer e poder, ó Trindade Santa, vem, ocupa o templo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai, Filho e Espírito Santo, nós clamamos a Ti, meu Deus, e invocamos o Teu santo nome, para que o Teu Santo Espírito nos conduza em cada ato de adoração nesta noite. Pai Santo, que cada louvor que será entoado esta noite possa entrar como aroma suave nas Tuas narinas. Pai Santo e bendito, que a Tua palavra que será ministrada possa encontrar guarida nos corações que nos assistem nesse momento e que nos assistirão em outros momentos. Pai Santo e bendito, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abreviar esses dias, ó Deus, que temos passado por tantas dificuldades. Que falta nos faz, Senhor, estarmos aqui com a igreja cheia, mas que o Senhor possa encher os corações daqueles que estão nos assistindo essa noite com a Tua gloriosa presença, pois nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Vamos fazer mais uma leitura da palavra do Senhor, desta vez do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5, nós vamos ler do verso 35 ao verso 47. João, capítulo 5, do verso 35 ao verso 47, diz assim a porção das Sagradas Escrituras. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham do meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em meu nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podes crer, vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Que vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque, se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis em minhas palavras? Amém. Vamos louvar ao Senhor. O Grupo Tabernáculo estará conduzindo o culto e louvor neste momento. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é e sempre será, e o tempo está em suas mãos, o princípio e o fim, o princípio e o fim. Triuno e santo Deus, o Pai, o Filho e o Espírito
redenção, justiça e redenção. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. E todos hão de ver que tu és grande, Senhor. Quão grande é o meu Deus. Ele é o nome sobre todo nome, e sobre todo nome eu sei. Só tu és digno, tu és digno do louvor. Eu cantarei, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Erga sua voz e cante. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Não temeremos, Senhor, porque tu estás conosco. Tu és um Deus presente, que nunca nos deixa. Obrigada, Deus, por essa segurança que temos em Ti. Tu és o nosso pastor e nada nos falta. Tu tens sido o livramento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. E eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Ver a luz Que está vindo ao coração que espera incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. E eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, Senhor, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, Senhor, te louvarei.
tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou. Na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor 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 nunca me deixou. Meus amados, vamos fazer mais uma leitura da palavra do Senhor. Desta vez vamos fazer a leitura em Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. E esse momento do nosso culto, você que nos acompanha através das redes sociais, é um momento que nós chamamos de momento de contrição, onde nós lemos a lei do Senhor e também oramos ao Senhor pedindo perdão pelos nossos pecados. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Como eu disse anteriormente, esse é o momento em que a igreja do Senhor deve observar a sua lei. E certamente cada um de nós quebramos um mandamento, e quebrando o mandamento, quebramos toda a lei do Senhor. Mas nós temos uma promessa de que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Que nesse momento possamos orar ao Senhor, pedindo perdão a Ele, por todas as vezes que quebramos a lei do Senhor, e tendo a certeza de que esse Deus misericordioso está pronto para nos perdoar. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai Santo, 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 estamos reunidos, meu Deus, em Tua presença, para juntos, ó Deus, confessarmos os nossos pecados diante de Ti. Pois diante de Ti, Senhor, nós sabemos que não temos máscara nem maquiagem. O Senhor conhece como de verdade nós somos, cheios de pecados, cheios de transgressões, Senhor. Nós temos ouvido, meu Deus, a Tua palavra dia após dia. O Senhor tem nos exortado. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque muitas das vezes a Tua palavra parece que entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Porque por mais que o Senhor tenha falado conosco, nós temos feito o contrário daquilo que a Tua palavra nos ensina.
Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda. Nos ajuda, ó Deus, a sermos mais crentes, mais fiéis. Nos ajuda, ó Deus, a parecermos mais com Jesus. Que nós possamos andar, ó Deus, segundo a Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, como aprendemos no Salmo 119, escondermos a Tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Nos abençoa, Senhor, para que onde colocarmos a planta dos nossos pés, as pessoas que olhem para nós possam dizer: ali vai um homem e uma mulher de Deus. Tem misericórdia de nós e nos ajuda. Senhor, nesse período de pandemia, em que muitas das vezes não podemos vir à Tua casa, Senhor, quantos de nós não enfraquecemos a nossa fé? Fortalece, ó Deus, fortalece os Teus filhos que estão em casa nesse momento, e que o desejo dele, ó Deus, era de estar aqui em Tua casa, mas que não pode. Senhor, fortalece eles e que a Tua palavra venha encontrar guaridas nos corações. Continua nos abençoando, porque nós oramos, meu Deus, crendo em Tua promessa de que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Pois nós estamos aqui, ó Deus, confessando que somos pecadores miseráveis e que em nós não há méritos nenhum, mas nós estamos aqui confiados e fiados nos méritos de Cristo, do Teu Filho amado. E nós agradecemos porque um dia o Senhor veio a Jesus para morrer em nosso lugar. E hoje, apesar de sermos pecadores, podemos ter paz no coração através de Cristo. Muito obrigado, Senhor, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos louvar ao Senhor com salmos e hino de número 409, agradecendo ao Senhor pelo perdão divino dos nossos pecados. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus herdeira, me tornou pelo Seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do Seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vives hoje na luz. Inteiramente me submeti, oh, que transporte, gozo eu senti, dos céus descendo, tenho na cruz graça inefável por meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do Seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vives hoje na luz. Sempre submisso quero viver Sua vontade, sempre fazer, rejubilando a todos contar que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do Seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vives hoje na luz. Vamos ao Senhor em oração, meus irmãos, nesse instante. Nosso Deus, graças te damos por essa
oportunidade que temos recebido do Senhor de estar na tua casa e também nos juntarmos aos nossos irmãos que estão em casa através desse serviço de internet. Eu quero, meu Senhor, implorar o teu favor sobre nós. Tenha misericórdia de nós, do teu povo, Senhor, de todos aqueles e aquelas que estão aflitas nesse momento. Eu quero pedir ao Senhor que a tua bênção caia sobre as famílias reunidas para te adorar nesse instante. Que a tua presença, Senhor, esteja nessas casas, nos corações, nas mentes. Que a influência e o domínio do teu Espírito Santo sejam percebidos, sentidos, meu Senhor, enquanto cada família se reúne para os atos de adoração ao teu nome, Senhor. Tenha misericórdia de nós e derrama sobre nós da tua presença, do teu Espírito, do teu poder, meu Senhor. Eu oro pelo teu povo nesse tempo de aflição que nós estamos sendo submetidos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Apressa, Senhor, esses dias. Faze passar esse tempo tão difícil e angustiante para nós, meu Senhor. Clamamos ao Senhor para que tu tenhas misericórdia dos teus filhos e filhas, os que estão aflitos, angustiados, tomados por ansiedade, por medo, pavores na alma. Senhor, os que estão enfrentando períodos de depressão, agravados por esse tempo difícil que nós estamos atravessando. Senhor, tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente no tempo das nossas tribulações. Então, revela-te para o nosso coração, Senhor, para a nossa alma. Traze paz aos aflitos, aos angustiados, aos que estão, Senhor, perturbados na mente e no coração. Senhor, eu peço pelos que estão enfermos, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor derrame de sua graça. Eu peço pelos que estão enlutados, que o Senhor compadeça-te, Senhor, dos teus filhos que estão sofrendo. Eu oro pela vida de Aline, que perdeu a sua mãe. Ó Deus, que o Senhor abençoe a tua filha, que o Senhor traga paz ao seu coração, que o Senhor traga paz ao coração da sua família, abençoe seu esposo, André, que a tua boa mão seja sobre esse casal, meu Senhor, e que tu possas produzir consolo para a sua alma, para o seu coração, meu Deus. Tantos outros servos e servas do Senhor que têm sofrido com o luto, ó Deus, sustenta-os debaixo da tua graça, meu Senhor. Pai, eu oro pela nossa nação, pelos poderes constituídos dessa república. Senhor, dá sanidade aos nossos governantes. Tenha misericórdia do nosso Estado. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, das nossas impotências, incapacidades. Faz cessar essas mortes, meu Senhor. Meu Deus, tu podes, tu és soberano. É quão angustiante para nós, Senhor, acompanharmos esses números e esse sofrimento impostos a tantas famílias nesse país. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, dá sanidade aos governantes, da perícia. Faze chegar essa vacina, Senhor. Que tu possas apressar, Senhor, a chegada dessa vacina a todos os brasileiros e brasileiras para que sejam imunizados, Senhor. Pois debaixo do teu governo, Senhor, tu podes fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, imploramos ao Senhor por soluções viáveis para a nossa nação. Ó Senhor, apressa os passos desses governantes. Retira de sobre nós os incompetentes, meu Senhor. Conduz esse processo de modo que essa nação seja preservada. Preserva, Senhor, a economia dessa nação, já tão sofrida, com tantas crises sucessivas, sanitárias, políticas, tantas crises que têm chegado ao nosso país. Preserva essa economia, Senhor. Oramos pelos mais pobres, pelos necessitados, nesse tempo em que há muitas viúvas, muitos órfãos. Ó Deus, tenha misericórdia do pai de família que precisa colocar o pão sobre a sua mesa. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que precisam sustentar suas famílias e estão quase que desamparados, meu Senhor, pelo Estado.
Tenha misericórdia, meu Deus. Só Tu tens solução para essa crise que nós experimentamos. Não sabemos como agir, não sabemos o que fazer, não há planejamento adequado em nosso meio. Os nossos governantes estão confusos. Por isso a Tua palavra diz que nós não devemos confiar em príncipes, devemos confiar no Senhor. O Teu governo, Senhor, é justo. O Teu governo, Senhor, é para sempre. Ouve a nossa súplica, socorre a nossa nação, Senhor. Socorre o povo dessa nação tão sofrido, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do nosso país. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos fazer mais uma leitura da palavra do Senhor. Desta vez nós vamos ler em Gênesis capítulo 14. Nós vamos ler o verso 18 ao verso 20. Gênesis 14, do 18 ao 20, diz assim a porção das Sagradas Escrituras. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários em tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Amém. A palavra do Senhor nos mostra que é prática da igreja do Senhor honrar ao Senhor com suas posses, com os dízimos e ofertas. E essa casa não pensa diferente, nós temos o privilégio de adorarmos o Senhor também com aquilo que Ele tem feito chegar em nossas mãos. E enquanto os meninos vão estar louvando aí, aparecerá o número da conta da nossa igreja, como também do Pix em sua tela, que você possa estar contribuindo. Você que não é membro nem congregado dessa igreja, você não tem absolutamente nenhuma obrigação de participar deste momento. Isso é um privilégio nosso. Todavia, se você deseja participar, sinta-se à vontade, e o Senhor é quem o recompensará da forma que Ele achar devido. Vamos adorar ao Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente.
pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, oramos ao Senhor e desta vez para agradecer ao Senhor por todo o cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque já se vão um ano de pandemia e não chegou um dia que a gente não tivesse o que comer, nós não tivéssemos o que vestir. A gente pode não ter o que quer, Senhor, mas o que precisa o Senhor tem providenciado. E nós só temos a agradecer ao Senhor pelo cuidado. E te pedimos, Senhor, para que nos ilumine como igreja a cumprirmos também o nosso papel com relação aos mais necessitados. Nos dá direção, Senhor, para ajudarmos aqueles que estão precisando neste momento. Que o Senhor venha ter misericórdia, como o pastor Bruno bem orou, para aqueles pais de família, ó Deus, que estão impossibilitados de trabalhar e que precisam, ó Deus, levar o pão de cada dia para os seus filhos. Que o Senhor abençoe, ó Deus, o comércio de da nossa região, mesmo parado, Senhor, mesmo sem ter feira. Mas na realidade, nós, enquanto teu povo, entendemos que nós não dependemos de feira, de freguês, nós dependemos tão somente da tua vontade. Por isso, ó Deus, estamos clamando a ti e também com o coração grato, sabendo que o Senhor tem tomado conta de nós. Agora, neste momento, Senhor, que o Senhor possa abrir as nossas mentes e os nossos corações para entendermos, ó Deus, a tua palavra que será ministrada, que nós possamos, ó Deus, que ela não venha só estar na nossa mente, mas que ela venha no nosso coração e que venha desembocar em prática da nossa vida. Pois nós oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir a Escritura no Evangelho de João, capítulo de número 13. Vamos continuar a nossa série no Evangelho de João. Hoje nós vamos ler do verso 31 até o verso de número 38. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais?
Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Graças, Senhor, por Tua palavra lida diante de nós e por todos os atos de culto que oferecemos ao Senhor. Agora pedimos humildemente que o Senhor desvende os nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas da Tua lei. Senhor, torne claro para nós o Teu Evangelho nessa passagem. Nos dê do poder e da unção do Teu Espírito Santo. Conceda-nos a graça de proclamarmos e recebermos a Tua palavra de maneira salvadora e santificadora. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você, nesse momento, pensasse em pessoas que você ama. Vamos fazer um exercício. Pense em alguém que você ama. Ou em pessoas que você ama. Agora, imagine que essas pessoas que você ama, elas dependem de você. Parte da segurança delas dependem, em certo sentido, de você. Pensou? Agora, imagine que você descobre que será separado dessas pessoas, a quem você ama, em poucas horas. Você descobre que você morrerá em poucas horas. Então, você deseja falar com essas pessoas. Você as chama. O que você diria para elas? Para essas pessoas que você ama? Certamente seriam coisas que você entende ser importantes. E sabendo que você estará com essas pessoas apenas alguns momentos, e depois você será separado definitivamente, você desejará que essas pessoas prestem toda a atenção no que você tem a dizer. Você selecionará as palavras, os termos, as ideias que você quer comunicar a essas pessoas. Pois bem, é exatamente isso que Cristo está fazendo aqui, nesse texto que nós lemos. Agora nós começamos a ter o discurso de Jesus. Nós, a semana passada, vimos a dolorosa traição que ele suportou, não é? A maldade de Judas e como ele desviou-se indo para o seu próprio lugar. E a partir agora do verso 31, Cristo começa o seu discurso, ainda interrompe um pouco para responder às perguntas de Pedro, e depois continua os capítulos 14, 15 e 16, ora no capítulo 17, volta a estar com eles no capítulo 18, e então é separado de seus discípulos. Mas, vamos então atentar para essas palavras de Jesus, porque certamente são palavras que ele gostaria que os seus discípulos estivessem atentos a elas. São as últimas palavras, são as últimas instruções do Mestre para os seus discípulos. Ele passara 3 anos com esses discípulos, orientando, dando instrução, ensinando e dando ilustração através de suas obras, dos milagres que ele realizara. Agora, então, os últimos ensinamentos, as últimas instruções, ele está separando para os seus discípulos, e ele só começa depois que o traidor se retira. E então agora ele está no círculo mais íntimo com os seus discípulos e quer direcionar-se a eles. Certamente tudo o que Cristo tem a dizer são significativamente importantes para aqueles discípulos. Há um certo sentido em que podemos dizer que essas são as porções mais importantes do texto sagrado, porque de fato são as palavras que Cristo escolheu, selecionou desses capítulos que nós vamos estudar, para dar aos seus discípulos como últimas recomendações, últimas instruções. E, portanto, nós devemos ter em nosso coração um lugar muito especial para recebermos essas palavras do Salvador. E o que é que nós temos aqui? Primeiro nós temos Cristo falando sobre como a sua crucificação, a sua morte, sua humilhação, sua crucificação glorifica ao seu Pai e a Ele mesmo. Aqui nós vemos como a cruz glorifica o Pai e ao Filho. Os versos número 31 e 32, diz o texto que quando ele saiu, ele quem? Judas, o traidor. Quando Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele.
E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Cristo aqui, ele afirma que o momento de ser glorificado e de glorificar o seu Pai acabara de chegar com a saída de Judas, com a intenção perversa, maligna de traí-lo e entregá-lo nas mãos das autoridades daquela nação. É evidente que o nosso Senhor está se referindo à sua iminente morte de cruz. Ele está falando de todo o seu sofrimento. Chegou a hora de experimentar o sofrimento, e esse sofrimento e essa cruz é visto por Cristo como a glória de seu Pai e a sua própria glória. Isso foi um completo mistério para os discípulos. Eles não conseguiram entender o que o Senhor estava falando. Eles não conseguiram entender absolutamente nada daquele discurso de Jesus no que se refere à sua glorificação, relacionando-a com a sua morte. E nós não devemos nos surpreender com isso, nem mesmo criticar os discípulos. Imagine a agonia da morte naquela cruz, a vergonha e as afrontas que ele teve que suportar naquela noite e no dia seguinte. Imagine o ser espancado publicamente e ter suas vestes rasgadas. Pense no seu rosto cuspido, sua honra sendo escarnecida. Imagine o ficar pendurado na cruz ao lado de 2 criminosos ao longo de 6 horas, enquanto ele era zombado e desprezado por aqueles pecadores. Era um sofrimento intenso que não demonstrava qualquer aparência de glória. Como então Cristo está aqui dizendo: a hora de glorificar o meu Pai chegou e a minha hora de ser glorificado também? Pelo contrário, todas aquelas experiências que os discípulos acompanhariam trariam para o seu coração vergonha, tristeza, desânimo, desespero. Mas Cristo disse que era glória para ele e para o seu Pai. Como então Deus é glorificado na cruz? Como o Pai pôde ser glorificado na cruz? Ele foi sim glorificado na cruz, Jesus estava certo. Isso porque a cruz exaltou a sabedoria de Deus. Desde que o homem cai em Adão e desvia-se para lugares longínquos da vontade de Deus e imerge em seus próprios pecados e iniquidade e tem a espada da lei sobre seu pescoço, acusando-o e dizendo que ele é pecador e a alma que pecar, essa morrerá. Era necessário muita sabedoria para que ao mesmo tempo Deus fosse honrado, a lei de Deus fosse satisfeita e o homem pudesse alcançar perdão, graça e misericórdia. De modo que a forma como Deus planejou a salvação do homem, a maneira como Deus planejou a redenção do ser humano, culminando com a morte do seu filho na cruz, é de uma sabedoria absurda. Por isso que o texto sagrado diz que o mundo não conheceu a Deus em sua própria sabedoria. A cruz exaltou a fidelidade de Deus, porque o Senhor havia prometido desde sempre, desde Adão, quando ele cai, mostrando que de sua semente viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E reproduzindo essa promessa ao longo de todo o Antigo Testamento, chamando Moisés e estabelecendo um sistema de sacrifícios onde o Cristo estava sendo prometido em cada um daqueles sacrifícios, em cada uma daquelas ofertas, em cada um daqueles atos de culto, chamando os profetas, dando-lhes uma mensagem e mostrando como essa mensagem apontava para o Cristo. O texto dos Salmos, que era o canto da igreja, como eles cantavam a vinda do seu Redentor, como eles cantavam a vinda de seu Salvador e a esperança que tinham no coração de que ele viesse para salvá-lo. Como os profetas, como Isaías, em capítulo 53, descreve com fidelidade o sofrimento desse Cristo. Deus, de fato, foi fiel às suas promessas. E a cruz exaltou a fidelidade de Deus. A cruz exaltou a santidade de Deus, porque mostrou que o Senhor não tem cumplicidade com o pecado. Ele decide tratar o pecado, punir o pecado, mesmo que tenha que ser na carne do seu unigênito Filho, o nosso Redentor. A cruz exaltou o grande amor de Deus. Que amor tão sublime, que amor tão glorioso, que amor tão grandioso. De fato, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus, ele fica exposto na obra da cruz. O amor de Deus é apresentado
na morte de Cristo na cruz. De modo que então Deus, ele foi glorificado na cruz. Mas não somente Deus, Cristo também foi glorificado na cruz. Como? Cristo, a cruz, exaltou a enorme compaixão que Cristo tem pelos pecadores. Como ele é compassivo, misericordioso, como ele, de fato, estava inclinado para socorrer pecadores, como ele não desprezou nenhum. Ele se importou com cada homem que andava em sua iniquidade, com aqueles que estavam perdidos em sua maldade. Cristo esboçou, mostrou verdadeira compaixão. Perceba como a cruz exalta a paciência de Cristo. Ele foi paciente para não morrer como todos os outros homens, não é? Ele morreu uma morte inglória, maldosa, perversa, imposta por mentes satânicas e malignas. Ele foi muito paciente. A cruz exaltou o poder de Cristo. Só alguém poderoso como o nosso Redentor poderia suportar o que ele suportou. Além de suportar a contradição dos pecadores, ele teve que suportar a dose completa da ira de Deus caindo sobre ele. Ninguém menos do que ele, poderoso como ele, poderia suportar o que de fato ele suportou. A cruz, ela exaltou a vitória de Cristo. Vitória sobre o diabo, sobre o pecado, sobre a morte. Capítulo 2 de Colossenses, os versos 14 e 15, diz a Escritura que o Senhor despojou os principados e potestades e triunfou deles gloriosamente na cruz. A cruz, então, é a grande proclamação da vitória de Cristo, onde ele derrota a morte. Por isso o texto sagrado questiona: onde está a morte e a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, de modo que a cruz é a grande proclamação da vitória de Cristo. Então, de fato, o Pai e o Filho foram ambos glorificados na obra da cruz. Mas nós vemos também aqui, enquanto Cristo está instruindo os seus discípulos, ele fala não somente de sua hora em ser glorificado e de glorificar ao Pai, mas ele mostra a importância que dá ao amor fraternal. Cristo está às vésperas de sua morte, mas quer lembrar aos seus discípulos da importância que ele dá ao amor fraternal. Verso número 33 até o verso 35. Jesus diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Veja como Cristo repete isso. A necessidade de amar e de amar uns aos outros. É preciso amar uns aos outros. O testemunho para o mundo é amor uns pelos outros. O mundo vai saber que somos discípulos de Cristo se amarmos uns aos outros. Veja que Cristo entrega aqui o seu último mandamento aos discípulos. O último antes de sua morte e ressurreição. O último antes dele partir para um caminho no qual ninguém poderia, pelo menos naquele momento, acompanhá-lo. Ele deveria trilhar aquele caminho sozinho. O mandamento foi: amai-vos uns aos outros e amai-vos como eu vos amei. Eu sou o padrão. O que exatamente significa isso? Qual é então o padrão para guiar a nossa obediência e nos proteger do erro? Bom, como disse, o padrão é Cristo. Nós devemos investigar como foi que Cristo amou, porque ele disse: assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Então nós devemos perguntar como foi que Cristo amou, para que nós então possamos perseguir o ideal do Redentor aqui. Veja, nesse capítulo nós aprendemos que Cristo amou sem egoísmo. O amor de Cristo é de uma entrega total, genuína, verdadeira e absoluta. Vejam que o melhor dentre os homens traz as sementes do egoísmo no seu amor, no seu coração. O melhor dentre nós ama com algum grau de egoísmo e sempre ama esperando receber algo em troca. Agora, olhemos para Cristo e percebamos que o amor de Cristo é um amor de uma entrega total, sem egoísmo. Ele não esperava nada, porque ele sabia quem eram aqueles que ele estava amando. Ele, de fato,
amou os seus discípulos com verdade. Ele amou com um amor sacrificial. O amor de Cristo, ele tem consequências. O amor de Cristo não é um amor só de língua, de boca. É um amor que leva-o a entregar a sua própria vida. Logo, o amor de Cristo é um amor sacrificial. Um amor que se sacrifica por aqueles que são objetos de seu cuidado, objetos de seu amor. Cristo amou os seus discípulos perseverantemente. Nós já temos visto isso. Capítulo 13, o verso 1, diz que tendo ele amado os seus, amou-os até o fim. Passando-nos a ideia de que Cristo não desiste desse amor. Ele não começa a amar para no meio do caminho abandonar o objeto de seu amor. Ele não dá início ao seu amor para no meio do caminho deixar de amar aqueles que ele chamou para si. Não, ele ama até o fim. É um amor perseverante, é um amor que permanece, como diz o profeta, é um amor eterno, que não tem fim. Cristo amou seus discípulos sem amargura ou ressentimento. Ele amou com um amor que é capaz de perdoar. Veja, Cristo tinha todos os motivos, todas as razões do mundo para estar ressentido com seus discípulos. Ele tinha razão para trazer um coração amarguroso. Amargoso? Um coração com amargura, é melhor, não é não? Ele tinha todas as razões do mundo para fazer isso, mas não o fez. O amor de Cristo era um amor capaz de perdoar os mais terríveis pecados, como nós temos visto. Mas não somente isso. Aqui, Cristo, ele também nos mostra quanta ignorância pode existir no coração de um verdadeiro crente. Quanto erro pode estar no coração de um crente verdadeiro. Cristo preocupa-se em aproveitar os questionamentos de Pedro para mostrar quanta ignorância pode existir num coração de crentes verdadeiros. Veja os versos 36 até o verso 38. Pedro então lhe pergunta, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou, não me podeis seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso te seguir agora? Por ti darei minha vida. Respondeu Jesus, darás tua vida por mim? Em verdade te digo, jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Que coisa terrível essa porção da Escritura. Nesses versos nós encontramos um crente verdadeiro, um crente sincero que não conhecia o seu próprio coração e que mesmo sendo alertado pelo seu Senhor de maneira tão direta e tão clara, Cristo não podia ser mais claro do que foi aqui com Pedro. Mesmo assim, ele não guardou a palavra do Senhor com a devida atenção no seu coração. Senhor, por que eu não posso ir contigo? Para onde eu vou, você não pode. Não agora, você vai depois. Cristo estava falando do seu caminho de martírio, de morte. E dizendo, esse caminho eu devo percorrê-lo só. Mais tarde você vai me seguir. Note que Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo. Então, ele seguiria o seu Salvador, mas naquele momento ele não poderia fazer isso. Nem era o tempo para o martírio de Pedro, e nem Pedro estava preparado, só que ele não sabia. Só quem sabia era Cristo. E Cristo vai alertá-lo. Você não pode ir agora. Como assim eu não posso ir agora? Por que eu não posso te seguir agora se eu estou pronto para dar minha vida por ti? Jesus volta-se para Pedro, encarando, darás tua vida por mim? Nessa noite você vai me negar 3 vezes. O galo não vai cantar antes disso acontecer, não. Você vai me negar 3 vezes e depois você vai ouvir o canto do galo. Os outros evangelistas dizem que Pedro se escandalizou por completo aqui e disse, eu? De jeito nenhum. Eu não. Todos os outros podem fazer isso, menos eu jamais negarei. E aí, os outros discípulos, diz os evangelistas, para não ficarem por baixo, todos eles disseram a mesma coisa. Não, nós vamos contigo até o fim. Mas depois nós já sabemos o resultado, Todos fugiram e abandonaram o Senhor naquela noite. Todos eles. E a situação de Pedro também já sabemos, Cristo estava certo. Então, é claro que havia diferenças abismais entre Judas e Pedro.
não vamos, apesar deles estarem tão próximos aqui, né, em seus pecados, mas há diferenças entre ambos. Se não vejamos, a traição de Judas foi uma ação deliberada, levada a cabo em sangue frio, foi uma ação milimetricamente calculada, pensada. O pecado de Judas foi fruto de um esquema planejado cuidadosamente, um pecado amadurecido, gestado no mais profundo do seu coração, com absoluta consciência. Judas, ele rejeitou conscientemente todas as exortações que Cristo lhe direcionou. Todas as falas do Salvador, ele sabia o que estava fazendo, estava planejando isso. Por outro lado, Pedro, ele não agiu de maneira deliberada, de maneira ou planejada em seu pecado de negação. Quando Pedro disse que não negaria o Senhor, ele acreditava mesmo naquilo. Ele estava sendo sincero, diferentemente de Judas, que estava planejando o mal, e mesmo Cristo dando os sinais de que sabia que Judas estava planejando o mal, ainda assim ele continuou calculando friamente sua traição contra o Salvador. No caso de Pedro, não houve um cálculo deliberado. Pedro, quando disse que daria a vida por Jesus, ele acreditava naquilo mesmo. Ele estava convencido, era sincero, ele estava errado, mas ele era sincero. Note que você pode ser sincero e estar errado. Você pode estar sinceramente errado, na verdade. A sinceridade não é a base para nada se estiver divorciado da verdade, do que é, da retidão, do que a coisa é, de fato. Pedro estava com toda a sinceridade no coração, mas estava errado. A verdade estava com Jesus, que lhe estava advertindo e que ele não estava dando ouvido. Note que eu e você, nós também podemos estar com o coração cheio de sinceridade, mas estarmos errados, equivocados em nossos passos, em nossas ações, em nossas decisões. Isso nos trará prejuízos incalculáveis. Por isso, nós não podemos confiar em nossa sinceridade. A nossa sinceridade não é padrão para nada, não é padrão para culto, não é padrão para adoração, não é padrão para o nosso procedimento nessa vida. A nossa sinceridade só tem algum valor se ela estiver avaliada pela verdade de Deus. De nada adiantou a Pedro ser sincero aqui se ele estava errado. E muitas vezes nós somos do mesmo jeito. Perceba então que Pedro encontrou arrependimento, enquanto Judas foi consumido por mero remorso, uma tristeza segundo o mundo, como Paulo nos ensina na Epístola aos Coríntios. Veja, o questionamento de Pedro e a fala do Senhor no verso número 37 nos revela pelo menos três coisas aqui. Veja o verso 37, Pedro replica: Senhor, por que eu não posso te seguir agora, se por ti eu darei a minha vida? E Jesus diz no verso 38, darás tua vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Esses versos nos revelam pelo menos 3 coisas aqui. Primeiro, ele nos fala algumas coisas, aliás. Primeiro, nos fala sobre o amor que Pedro tinha pelo seu mestre. Era um amor verdadeiro. Ele desejava estar onde Cristo estivesse. Ele queria estar com Cristo. Senhor, por que eu não posso ir? Para onde é que tu vais? Não tem sentido. Pedro havia dito no capítulo 6, quando outros discípulos o abandonaram, para onde iremos nós? Se tu tens a palavra de vida eterna, é o mesmo Pedro. Ele está dizendo, Senhor, eu quero estar onde tu estás. Isso deveria nos ensinar muito sobre o nosso cristianismo. Nós desejamos estar onde Cristo está. Desejamos perseguir os seus passos. O nosso coração está nele, de modo que não haja sentido para nós estar em qualquer lugar onde ele não esteja. É como se Pedro está dizendo, não faz sentido o Senhor ir e eu ficar, eu quero estar onde o Senhor estiver. Ele tinha verdadeiro amor pelo seu mestre. E esses versos revelam isso, mas revelam também sua desmedida impaciência. Senhor, por que eu não posso ir agora? Ele diz, eu quero ir agora. Jesus já havia dito, para onde eu vou, você não vai. Mais tarde, porém, você vai me seguir. Não, eu quero ir agora, ele diz. Ele é tomado por uma santa ou por uma desmedida ansiedade. Eu quero agora, imediatamente. Ele não quer esperar, mesmo o Salvador tendo dito, aguarde, você virá. Não agora, mas depois. Assim somos nós muitas vezes, não é?
Não queremos aguardar o tempo que Deus estabelece para nós. Achamos que o nosso tempo é o justo, o nosso tempo é o mais adequado, o nosso tempo é o melhor. Esse foi um erro. Isso levou Pedro à sua autoconfiança, ao seu eu desconhecido. Por que eu não posso ir agora, se por ti eu darei minha vida? Olha o erro. Eu darei minha vida pelo Senhor. Aqui nós vemos a autoconfiança de Pedro. O seu eu desconhecido, ele nem sabia de fato qual era a sua estrutura. Cristo sabia. Sua desconsideração para com a orientação do Senhor é terrível. Os outros evangelistas dizem que quando ele falou isso, o Senhor disse, como está registrado aqui em João, você não vai dar a sua vida por mim agora, você vai me negar. E ele diz, de maneira nenhuma. Veja que ele desconsidera a fala do Senhor, por várias vezes. Isso é próprio da soberba, da arrogância, isso é próprio da autoconfiança, né? Quando nós estamos muito seguros de nós, o Senhor pode dizer que nós vamos errar, que a gente não acredita. Tem crente que é assim, viu? Está pensando que é só Pedro? Não, tem crente que é assim. O Senhor vai dizer, você vai errar. Ele, eu? De jeito nenhum, não tem como não. Se eu quiser errar, eu acerto. Se eu quiser errar, eu acerto. Tem gente que é exatamente assim, mesmo se Cristo estiver falando. Não dão ouvidos à voz do Senhor. Percebam que esse episódio nos mostra que Cristo conhecia profundamente a Pedro, como conhecia profundamente todos os seus amados. Cristo conhecia tudo, irmãos. Cristo conhecia os pontos débeis de Pedro. Ele conhecia a sua precipitação. Cristo sabia o quanto Pedro era precipitado. Pedro não sabia que era tão precipitado assim. Ele era capaz de dizer, eu, Senhor, precipitado, o Senhor acha? Ele não se conhecia, mas Cristo conhecia com profundidade a Pedro, conhecia sua precipitação, conhecia sua fraqueza. Você, quando lê os evangelhos, encontra um Pedro robusto, um Pedro valente, um Pedro capaz de fazer uma série de coisas, sempre aparecendo na frente dos outros, parecia tão forte, mas era fraco. Cristo conhecia a fraqueza de Pedro. Cristo conhecia o seu orgulho pecaminoso, travestido de diligência. O que aos olhos de Pedro parecia diligência, firmeza, na verdade não passava de orgulho pecaminoso. E Cristo conhecia isso. Mas Cristo conhecia também o amor de Pedro. Toda essa debilidade era verdade. As fraquezas estavam lá. A arrogância, a soberba estavam lá, mas Cristo sabia que apesar de tudo isso, Pedro o amava verdadeiramente. Cristo sabia que o amor de Pedro era verdadeiro, cheio de falha, cheio de erros, mas era um amor verdadeiro. Perceba que nem sempre os que fracassam conosco foi porque deixaram de nos amar. Pedro fracassou, mas isso não significa que foi porque ele deixou de amar o Senhor. Ele amava o seu Salvador. Ele fracassou porque ele não deu ouvidos às exortações que o Senhor lhe havia entregue. E por causa das suas próprias fraquezas. Isso deve ser dito aos casais que estão nos ouvindo hoje à noite. Não é porque um fracassou que deixou de amar você. Não é porque seu cônjuge fracassou com você, errou, pecou, caiu, que ele deixou de lhe amar, ou que ela deixou de lhe amar, né? Nós precisamos lembrar que nós somos, irmãos, vasos de barro. E às vezes nós fracassamos em nossos deveres, fracassamos em nossas responsabilidades, mas isso não significa que nós deixamos de amar. Isso deve ser dito aos filhos que carregam mágoa de seus pais. Quantas falhas foram cometidas? Quantos pais pecaram contra os seus filhos e lhe abriram feridas em seus corações e que lhe trazem marcas e mágoas até hoje? Isso não significa que eles deixaram de amar. Significa que eles fracassaram, cometeram erros. E nós devemos buscar em Deus graça para liberar em nosso coração perdão. Isso é verdade com relação a nossos amigos. Eles podem fracassar com relação a nós. Podem tropeçar. Não significa que eles deixaram de nos amar ou que nós deixamos de amar. Deus sabe que isso também é verdade com relação ao nosso relacionamento para com Ele. Como Pedro, muitas vezes nós tropeçamos, caímos e fracassamos. E Satanás, ele vem e sussurra em nossos ouvidos, você nunca amou a Cristo. Deus sabe que não é verdade.
Deus sabe que nós até fracassamos muitas vezes, mas nosso amor por Ele é verdadeiro. E que consolo para a minha alma saber que Deus sabe que o meu amor por Ele é verdadeiro. Que consolo para a minha alma saber que Deus discerne no meio de todas as minhas fraquezas e falhas o meu amor por Ele. Nem sempre o meu próximo conseguirá discernir o meu amor. É possível que os meus fracassos sejam tão dolorosos que impossibilite o outro de discernir o amor que eu tenho por ele. Mas os meus fracassos jamais serão capazes de impedir o meu Redentor de discernir que de fato eu o amo. Apesar de toda a minha fraqueza, apesar da minha queda, apesar dos meus erros, apesar dos meus tropeços, seria suficiente para fazer com que qualquer um dentre o meu próximo, qualquer um dentre eles, deixasse de acreditar no amor que eu digo ter. Mas o meu Salvador conhece a minha alma como ninguém conhece. Conhece a sua alma como ninguém conhece. E se você tropeçou, fracassou, caiu, ainda assim o Salvador conhece você. E se você o ama, volte-se para Ele. Ele vai socorrer você em sua fraqueza. Cristo sabia quem Pedro era, e sabia o que Pedro viria a ser por obra da graça. Porque quem acompanhasse a vida de Pedro até o momento em que Cristo é preso e o momento em que Pedro nega Cristo veementemente, não uma, nem duas, mas 3 vezes, invocando maldição sobre si. Qualquer um dizia, está acabado. Acabou tudo agora. É impossível restaurar uma criatura dessa natureza. Mas Cristo sabia quem Pedro era e o que ele viria a ser como resultado da obra da graça. Cristo sabe tudo. Sabe quem você é agora, mergulhado em seus pecados, em suas depravações. Cristo olha para você e vê exatamente como você está, toda a miséria que veio sobre você, mas também Ele sabe o que você pode vir a ser como resultado da obra da graça. Ele é soberano e não desiste nunca de nós. Nunca o seu amor nos abandona, nunca o seu amor desiste de nós. Veja que Cristo conhece a nós melhor, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Sabe quem nós somos? Tudo isso revela Cristo como o grande profeta anunciado pelas Escrituras Sagradas. Ele é de fato o grande profeta. Veja que, embora Pedro não conhecesse o seu próprio coração, Cristo não somente conhecia o seu coração, mas também revelou o que estava nele. Ele conhecia o coração de Pedro e revelou, mostrou o que estava no coração de Pedro e revelou toda a situação em que Pedro estaria envolvido antecipadamente. Cristo, de fato, é o grande profeta que conhece todas as coisas, que tudo sonda, que nos discerne, e, portanto, podemos confiar em sua direção, em suas orientações. Cristo é revelado não somente como o grande profeta, mas nessa passagem, Cristo é revelado como sendo o servo sofredor. Meus irmãos, quanta dor ele não experimentou ao discernir todas essas maldades que seriam praticadas contra ele. De fato, Cristo é o servo sofredor, profetizado na Escritura Sagrada. Qualquer um de nós talvez tivesse perecido apenas com pensamentos sobre os possíveis sofrimentos que nos chegariam. Veja só, grande parte de nós sofre antecipadamente por males que nunca nos chegarão. Grande parte de nós se desespera, se quebranta, se arruína com males que nós imaginamos poder chegar até a nossa tenda e que nunca chegarão. E em muitos casos nunca chegarão. Imaginem no começo dessa pandemia quantas pessoas se desesperaram, adoeceram, porque imaginaram que iriam morrer, de fome inclusive. E não morreram. Desenvolveram outros problemas por causa das preocupações com coisas que poderiam vir e não vieram.
Nós sempre somos assim. Nós derretemos com a possibilidade de experimentarmos este ou aquele sofrimento, mesmo que ele nunca chegue até nós. Cristo visualizou todos os sofrimentos que com certeza não eram uma possibilidade, mas eram uma realidade concreta, chegariam até ele e chegaram. Ele experimentou vários graus de sofrimento. Ele experimentou o sofrimento pelo conhecimento que tinha de que esses sofrimentos chegariam. Então, o quanto ele sofreu ao pensar em todas essas traições, em todas essas maldades, e depois o quanto ele sofreu experimentando de modo concreto, não só psicologicamente falando, mas de maneira concreta no seu corpo físico, em sua alma, em suas emoções, todos esses sofrimentos e maldades e traições. Cristo é o servo sofredor, de fato. Ele é revelado também aqui como um misericordioso Salvador. O canto do galo ordenado por Cristo foi não somente uma denúncia da debilidade de Pedro, e foi. Quando Pedro comete os seus pecados de negação, o galo canta como que denunciando: você traiu o seu Salvador. Você traiu o seu Redentor. Então o canto do galo ordenado por Cristo foi não somente uma denúncia da debilidade de Pedro, mas também foi uma oportunidade para que Pedro lembrasse-se das palavras do seu mestre e então voltasse-se para ele em fé e arrependimento. Quando o galo canta, Pedro lembra-se do que o seu Salvador havia dito. E ele chora amarguradamente, diz o texto sagrado. Nós vamos depois chegar a essa experiência horrível que Pedro teve, uma experiência de muita dor, de muita aflição. Mas veja, o canto do galo foi também para despertar Pedro: olha o pecado que você cometeu, para levá-lo ao arrependimento, ao quebrantamento, ao choro, à aflição de alma, e então para que ele pudesse voltar-se para Cristo, olhar para aquele que já havia lhe dito tudo, para que ele lembrasse: o meu Salvador sabia e eu não dei ouvidos a ele. E arrependimento ser gerado no seu coração. Nosso Cristo é um misericordioso Salvador, que alcança pecadores, que perdoa os seus pecados, que às vezes abre feridas para sará-lo. O que nós podemos aprender com tudo isso? Aqui eu quero dizer algumas coisas a título de aplicação para mim e para você. Olhando para essa passagem, em primeiro lugar, nós aprendemos que há muita fraqueza desconhecida em nosso coração, meus irmãos. Não nos esqueçamos disso. Há muita fraqueza desconhecida em nosso coração. Nós não sabemos até que ponto podemos cair ao sermos tentados. Vigiemos. Pedro jamais imaginou que, por mais severa que fosse a tentação, ele pudesse usar a própria língua para negar o seu Salvador. Isso era simplesmente inimaginável. Para Pedro, isso era um completo absurdo. Nós não conhecemos a fraqueza que habita em nosso coração. Nós não somos capazes de imaginar a que ponto nós podemos cair se nós formos tentados, quando nós formos tentados. Por isso nós devemos vigiar. Paulo disse: quem está em pé, cuide para que não caia. Nós devemos vigiar humildemente, porque a nossa fraqueza é grande. Veja, às vezes nós pensamos, como Pedro, que nós estamos dispostos a realizar coisas maravilhosas para Cristo. O nosso coração está desejoso, imaginamos, a realizar coisas maravilhosas para Cristo, mas logo nós descobrimos, muitas vezes de uma maneira dolorosa e humilhante, que nós nem temos capacidade, nem poder algum fora do socorro do Espírito Santo. Não temos. Nos enganamos muitas vezes em nosso coração. O que então fazer? Nós precisamos de humilde consciência de nossa própria fraqueza. Humilhar a nossa arrogância e a nossa soberba. Se Pedro tivesse se humilhado, se ao ouvir a voz do seu Salvador dizendo: você vai me negar, se Pedro tivesse se humilhado, caído aos pés do Senhor, implorado, dizendo: Senhor, livra-me de tal maldade. Mas não, eu jamais, nunca isso acontecerá comigo. Nós devemos buscar
uma humilde consciência da nossa própria fraqueza. Não precisamos nos vergonhar disso, não. Nós somos fracos mesmo. Forte é o soberano, forte é o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos de uma constante consciência de nossa total e absoluta dependência do Senhor. Nós devemos saber, eu dependo do Senhor, eu estou de pé por causa do Senhor, quem me sustenta é o Senhor, quem me governa é o Senhor, eu acertei por causa do Senhor, eu fui livrado disso por causa do Senhor, foi a mão do Senhor, foi o cuidado do Senhor, tudo foi o Senhor. Devemos ter consciência de nossa dependência dEle e devemos estar dispostos a desenvolver uma vida diária de oração, para que possamos ter o coração mais sensível para ouvir o nosso Redentor nos dando as instruções adequadas. Aprenda, em terceiro lugar, com Pedro, que Cristo é um Salvador misericordioso e gracioso. E então corra para os seus pés implorando o seu perdão. Você pecou como Pedro? Talvez você tenha negado Ele com vergonha de seus amigos, com vergonha do mundo. Talvez você tenha trilhado caminhos de iniquidade, os mais terríveis possíveis. Aprenda com a experiência de Pedro, com a obra da graça que foi realizada na vida dele, que Cristo é um Salvador misericordioso e gracioso. Não importa onde e como o pecador esteja. Se ele clamar por Cristo, ele vai encontrar paz, graça e misericórdia. Por fim, quando você cair, quando você pecar, lembre-se dessa experiência de Pedro. Ela ensina que há um caminho de restauração para persegui-lo. Um caminho de restauração que nós devemos perseguir. E quando você estiver restaurado, quando você for socorrido, quando você experimentar perdão, graça e misericórdia, lembre-se de perdoar os que pecaram contra você. E assim como você recebeu o perdão de Cristo. Quando você experimentar perdão verdadeiro e real, não negue perdão àqueles que pecaram contra você. Nenhum crente, nenhum servo de Cristo tem o direito de recusar perdoar aqueles que lhe trouxeram ofensas, que lhe abriram feridas, que lhe causaram o mal. O perdão deve ser ofertado assim como nós temos recebido. De graça nós temos recebido, de graça nós temos que entregar também. Jesus nos ensinou a orarmos perdoando aqueles que nos têm ofendido, assim como o Senhor perdoou a nós. De modo que, conhecendo um Salvador gracioso, misericordioso e bondoso, nós também devemos trazer um coração disposto a perdoar as feridas que nos foram impostas e que nos foram abertas pelo nosso próximo. Assim fazendo, nós vamos cumprir a lei de Cristo e vamos seguir amando uns aos outros. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor nesse instante. Nosso Deus, nós queremos render graças ao Teu santo nome e Te bendizer pelo privilégio de podermos celebrar ao Teu nome, Senhor, e Te adorar em espírito e em verdade. Eu peço que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração, para não pecarmos contra Ti, Senhor. E agora eu peço que o Senhor proteja as nossas famílias de todo e qualquer mal, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Santo Pai, o poder, a comunhão e consolação do Santo Espírito sejam conosco hoje e para todos sempre. Amém. Finda-se este dia que meu Pai me deu. Sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Amém.
Amém. Queremos agradecer você ter nos acompanhado e participado dos atos de culto conosco aqui. Para os irmãos de nossa igreja, os membros e congregados, e para as pessoas de nossa cidade aqui, queremos dizer que durante a semana nossa igreja fica aberta aqui pela manhã e à tarde, das 8 ao meio-dia, das 2 às 5. Qualquer pessoa que vem passando por aqui e sente desejo de buscar ao Senhor, de passar um tempo em silêncio, em oração, não teremos nenhum serviço de culto, não haverá serviço de culto, mas pessoas individuais que desejem passar um tempo em oração, buscar ao Senhor, são bem-vindas. Vocês podem entrar na casa do Senhor e falar com Deus, buscar ao Senhor, clamar a Ele, pedindo socorro, pedindo misericórdia. Toda a nossa igreja deve estar orando, pedindo ao Senhor a sua bênção sobre o nosso país, sobre a nossa nação, que o Senhor nos dê sabedoria para sermos conduzidos e conduzir a nossa vida, as nossas famílias, durante esse período em que precisamos tomar decisões difíceis. Orem pela economia do país, orem pelas empresas, orem pelos pais de família, né, para que haja paz e não haja desespero e angústia, que eu sei que esse é um tempo muito difícil. Orem também para que o Senhor traga paz ao coração do seu povo e não haja guerra entre nós, irmãos. Esse é um tempo tão difícil, né? Eu sempre tenho pedido aqui que nós fujamos desse tipo de coisa, de guerra, de contenda que tem havido. Cada um que tem sido influenciado por suas próprias ideologias, do ponto de vista político, e tem feito desse período de pandemia uma guerra em vários sentidos. Esse não é um tempo para isso, é um tempo para oração, é um tempo para socorro daqueles que precisam. Se você conhece pessoas que são necessitadas e precisam ser socorridas e você tem essa condição, socorra, ajude essas pessoas, ao invés de nós estarmos envolvidos com brigas, com guerras, com contendas. Isso não vai ajudar ninguém nesse período. Devemos orar e socorrer aqueles que são necessitados, aqueles que precisam. Orem por nossa igreja, para que a igreja tenha sempre condição de cuidar dos seus pobres, cuidar de suas viúvas, cuidar daqueles que são necessitados. A igreja deve cumprir o seu papel, muito especialmente agora nesse período difícil. A igreja não tem que estar trovejando contendas, a igreja tem que estar nesse momento pregando o evangelho e socorrendo as pessoas que precisam. Famílias que não podem trabalhar nesse momento, a igreja deve cuidar dessas famílias, deve socorrer, deve cumprir a sua parte. Então orem para que o Senhor, eu falo aqui aos membros da igreja, orem para que o Senhor dê a essa igreja condição, inclusive, de socorrer aqueles que precisam. Materialmente, eu estou dizendo, né? Não somente espiritualmente, porque o homem não é só alma, ele tem corpo também, né? Então, orem para que a nossa igreja esteja sempre habilitada a socorrer os verdadeiramente necessitados, a pregar o evangelho e não estar militando em qualquer outra coisa que não seja isso. A pregação do evangelho, o socorro dos necessitados, a ajuda àqueles que perecem, e sendo também voz profética para repreender, corrigir, chamar ao arrependimento o Estado em todo o tempo em que isso for necessário. Deus abençoe vocês, que o Senhor lhes dê uma semana de paz e de bênção debaixo da sua graça. Amém.